Olá, jovens alunos do Cecília Meireles. Olá, jovem. Espero que você esteja bem. Espero que sua família esteja bem. Vamos lá para mais uma aula de história para te auxiliar a entender o texto que eu te enviei pelo Educa Digital. Vamos falar um pouquinho de história? Vamos lá, então. Nós vamos falar hoje sobre a chamada Baixa Idade Média. Nós estudamos, nas últimas aulas, a chamada Europa feudal, aquela sociedade baseada em 3 estamentos, 3 grupos sociais, o clero, a nobreza e os servos, as 3 classes ou os 3 grupos sociais mais importantes do período medieval, do período feudal, na chamada Europa Ocidental. Nessa civilização, nesse momento histórico da Europa Ocidental, a economia era baseada na agricultura e na pecuária. Eu mostrei para vocês as características principais desse mundo medieval, desse mundo feudal. É sobre esse pedacinho de mundo aqui, olha, que é a Europa Ocidental, que nós estamos falando. É sobre ele que nós estamos conversando. Eu coloquei aqui no mapinha, o mapa mundi, né, e destaquei aqui à sua direita a Europa, para que você saiba de qual pedaço do planeta nós estamos falando. Na verdade, para que você se lembre disso. Essa Europa feudal, ela vai começar a sofrer algumas mudanças importantes a partir do século X. Vamos ver quais mudanças são essas? Olha só, a partir do século X, nessa Europa Ocidental, você passa a ter um período de relativa paz. Na verdade, até o século X, a Europa Ocidental cristã, feudal, ela foi caracterizada por muitos conflitos militares, por muitas tentativas de invasões de outros povos sobre aquela área. Mas a partir do século X houve uma relativa paz. Final do século X, começo do século XI, você começa a ter um período de relativa paz. Essa pacificação se dá por outros motivos, sobre os quais eu não vou falar para você. Essa paz, ou esse período de relativa paz, vai criar condições para que esse povo cristão do Reino Franco, esse povo cristão, né, que vivia o período feudal, ele passasse a ter mais tempo para se dedicar à agricultura, para se dedicar à pecuária, aos cuidados com os animais. E com isso, os europeus do Ocidente vão começar a criar novas tecnologias. Olha, toma cuidado, tá? Quando falamos em tecnologia, muitos associam a palavra, o conceito, a smartphone, a computador, né? As tecnologias atuais, a internet. Não, calma lá. Tecnologia é um conceito muito amplo, um conceito que diz respeito a como que o homem enfrenta a natureza, buscando para isso utilizar-se dos materiais disponíveis e da sua capacidade inventiva. Então, nesse sentido, o arco e flecha é uma tecnologia. Nesse sentido, lá na pré-história, lascar a pedra para poder destrinchar ou trinchar um animal também é uma tecnologia. Então, não vai imaginar que tecnologia seja um conceito associado apenas aos tempos contemporâneos. Não.
Tecnologia é qualquer forma de criação humana para facilitar a sua vida material. Tudo bem? Então, os indígenas da América têm suas tecnologias, os africanos, mesmo que habitem na selva ou na savana africana, né, do que eles inventam é a tecnologia deles. Tá? Assim como nós temos no mundo ocidental aquilo que nós chamamos da nossa tecnologia, que hoje é uma tecnologia digital, etc. Então, para aquele período, eles vão desenvolver, sim, novas tecnologias com o objetivo de melhorar a vida deles, melhorar a forma com que eles enfrentavam a natureza. Quais são essas novas tecnologias criadas a partir do final do século X e começo do século XI? Primeira delas, rotação de culturas. O que é rotação de culturas? Olha aqui na imagem, olha que bonitinha a imagem que eu coloquei para você. Trata-se da prática de cultivo da terra a partir de um princípio. O princípio de que você não pode plantar a mesma coisa na mesma terra durante 10, 20, 30 anos. É preciso haver um rodízio entre pasto, cultivo e descanso. Essa rotação de culturas, ela vai ser importante porque ela vai preservar a terra e vai fazer, inclusive, aumentar a produtividade, ou seja, vai, a partir do descanso da terra e da rotação do seu uso, vai aumentar a produtividade com isso. Ou seja, vai nascer mais grãos de trigo, por exemplo, numa área onde a terra está mais descansada. Vai se começar a utilizar, porque vai ser inventada, a charrua. O que é a charrua? Olha aqui que bonitinho aqui, ó. Como é que se fazia para arar a terra até o século X? Você tinha, na verdade, os arados manuais. A charrua é um equipamento que serve para quê? Serve para aumentar a produtividade, aumentar a eficiência na aragem da terra. O que é arar a terra? É revolver a terra, é oxigenar a terra para que ela tenha melhores condições de receber a semente, de produzir grãos ou de produzir qualquer tipo de planta. Uma outra tecnologia que vai ser aperfeiçoada vai ser, olha só, as esporas. As esporas de um cavaleiro que, quando monta num animal, no caso o cavalo, produz com suas esporas um maior controle sobre o movimento do cavalo. As esporas que são usadas até hoje com o objetivo de manusear, manusear com o objetivo de dirigir um cavalo. E o cavalo é super importante naquele momento, porque ele serve para vários tipos de trabalho. Vamos lembrar, esse é um tipo de economia em que você não tem todas as tecnologias mais atuais para a produção agrícola. A produção agrícola depende muito de animais, depende dos bois, depende dos cavalos para que o ser humano possa plantar e colher. Além disso, a ferradura. Nós sabemos que os cavalos, de hoje, eles são objeto de ferragem, ou seja, uma peça é colocada lá no casco do animal com o objetivo de facilitar a sua locomoção. Elas não existiam, foram inventadas naquele período com o objetivo de proteger melhor o próprio pé do cavalo e de melhorar a sua capacidade de locomoção, em especial em terrenos em que não havia plano, em terrenos mais montanhosos ou com montes. A invenção das ferraduras vai ser um importante meio para facilitar essa locomoção dos cavalos. Outra coisa importante é a criação da denominada
atrelagem peitoral. Como é que você atrela um animal para que ele possa auxiliar, né, e puxar a charrua ou puxar o arado? Para se fazer isso, você precisa e necessita atrelar esse animal ao instrumento que vai fazer a aragem, né? Ele vai puxar e vai arar a terra com um instrumento que corta a terra. Aliás, esse instrumento antes era feito de madeira, vai começar agora a ser feito de ferro, ou seja, o vinco na terra vai ser muito mais profundo e muito mais eficiente. A atrelagem peitoral é uma invenção pela qual você, por meio de arreios de couro, atrela o peito do animal à charrua. Isso evita, né, aquelas práticas anteriores, quando os cavalos eram atrelados pelo pescoço, o que obviamente fazia com que ele sentisse alguma falta de ar. Era muito mais difícil ele usar toda a sua força para auxiliar na aragem da terra. Então, todos esses elementos aí vão contribuir para que a produtividade e a produção agrícola aumente de maneira significativa. E, por fim, o moinho hidráulico. O que é o moinho hidráulico? Coloquei aqui uma imagem para você, olha, de um moinho de vento e de um moinho hidráulico. O moinho nada mais é, e eu já falei isso em aulas anteriores, do que um equipamento, né, que é construído com o objetivo de moer grãos. Por exemplo, como eu sempre dou o exemplo do trigo, de moer trigo, para fazer aquela farinha que depois vai gerar pão, vai gerar massa, etc, etc. O moinho hidráulico ele vai ser importante porque o moinho de vento depende do vento. Já o moinho hidráulico é movido por água, como o próprio nome diz, né? E com isso você tem uma maior eficiência na moagem dos grãos. Mais do que isso, você usa a força da água dos rios para fazer girar um eixo com o objetivo de moer grãos. Olha quanta coisa se inventou lá no século X, no século XI, e tudo isso que foi inventado melhorou bastante a produção e a produtividade da agricultura, o aproveitamento dos animais nesse enfrentamento dos seres humanos com a natureza. E aí você tem várias consequências. Já falei de uma. Aumenta a produção agrícola? Aumenta de maneira significativa. E aí as pessoas começam a se alimentar melhor. As pessoas começam a viver mais, a ter, né, uma vida mais extensa em termos de anos. A mortalidade infantil também cai. Com isso, você tem aquilo que nós chamamos de crescimento demográfico. Olha aqui, ó, coloquei para você este quadro aqui bonitinho sobre como a população da Europa, ao longo desses anos aqui, como que ela cresce, aliás, ao longo desses séculos, né? No ano 700 depois de Cristo, havia 27 milhões de pessoas na Europa Ocidental. No ano 1000, 42 milhões. No ano de 1300, 73 milhões de pessoas já habitavam a Europa. Para aquele momento histórico, esse crescimento é muito expressivo. Para você ter uma ideia do quanto essas técnicas agrícolas desenvolvidas no final do século X, começo do século XI, foram importantes para a melhoria da qualidade da alimentação, da quantidade de alimentação que esses europeus possuíam. Então, você tem um quadro de aumento da produção agrícola, crescimento demográfico, ou seja, aumento da população. E tem mais do que isso, tem mais uma coisa que é fundamental para entender o que vai acontecer na Europa entre os séculos XI e XIV. Você vai começar a ter a produção agrícola, né, crescente de uma tal maneira que vai começar a sobrar cada vez mais alimentos. E com isso, você vai ter um aumento dos estoques. Você vai ter a necessidade de criação de silos, eles serão criados.
Só que com esse aumento, aliás, eles serão criados? Não, né? Os silos já existem desde muito antes do século XI, que nada mais são do que armazéns para guardar esses alimentos. Mas o aumento da produção agrícola é tão grande, tão grande, tão grande, que você começa a ter uma atividade de trocas entre feudos, de trocas entre aqueles que produzem alimentos. Esse número de trocas vai aumentar cada vez mais. Primeiro, troca de produto por produto. Mas, conforme isso vai crescendo, conforme a população vai crescendo, os núcleos urbanos também vão crescendo. E aí você vai começar a ter o aumento do comércio, um aumento vertiginoso do comércio, que vai gerar, inclusive, um crescimento das cidades, vai gerar um crescimento urbano significativo entre os séculos XI e XIV. Portanto, nesse pedacinho de texto que eu te mandei pelo Educa Digital, é isso que há de importante. Isso vai gerar um conjunto enorme de mudanças sobre as quais falaremos no futuro. Mas a Europa Ocidental, em função disso, vai se transformar do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e até do ponto de vista cultural. Você vai ter todas essas mudanças analisadas e explanadas para você ao longo das próximas aulas. Muito bem, era isso que eu tinha para falar por hoje. Agradeço aí a sua atenção, espero que você permaneça firme e forte em saúde. A gente vai se encontrar em breve, a gente vai se ver, a gente vai poder voltar a uma vida normal, né? Como talvez seja possível em futuro breve, esperamos, tá? Saúde para você, um grande abraço. A gente se vê por aí. Isso é tudo, pessoal.